Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E hoje é um Diz pra Vicky. Eu tô aqui com a minha convidada Ives, maravilhosa. Ela é futura psicóloga, vai se formar esse ano. Ela fazia estágio comigo em psicologia, literalmente no último dia do estágio. A gente conversou, a gente seguiu nas redes sociais e aí eu vi que ela era macumbeira, que ela era astróloga. Eu olhei pra cara dela e falei: você vai ser minha amiga agora. E aí eu convidei ela para entrevistar aqui pro meu podcast, porque ela é uma astróloga maravilhosa. Eu fiquei apaixonada pela história dela. E eu quero que vocês conheçam ela também da mesma forma que eu estou muito curiosa para saber algumas coisas. O que despertou o seu interesse em astrologia? Cara, então, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma relação com a astrologia. Eu nasci numa família de uma mãe que hoje em dia é psicóloga e professora de yoga, que também uma trajetória aí, ela era bancária, mas enfim. Largou tudo para virar astróloga e professora de yoga. Astróloga não, é psicóloga e professora de yoga. E o meu pai também, apesar de ser um cara mais de exatas e tal, mas os dois sempre compartilharam muito dessa coisa da espiritualidade, cada um a sua forma, né? Minha mãe de uma maneira mais sensível, meu pai de uma forma um pouco mais racional, mas os dois sempre tiveram essa curiosidade com esse universo, enfim. Fui criada por uma mãe que sempre contou historinhas de bichinhos, de gnomos, de fadas, de cristais, então, de uma certa forma, eu sempre tive, né, imersa, assim, nesse universo. E, cara, eu comecei a gostar de astrologia muito criancinha quando eu soube que eu era Sagitário, porque eu me identifiquei absurdamente com o meu signo solar. E desde essa época, assim, sei lá, uns 8 anos de idade, eu comecei a ler sobre astrologia, claro, com a simplicidade de 8 anos de idade, né? Mas então meu interesse começou quando eu era muito pequena. Sou muito pequena, mas a gente é nova, né? A gente é relativamente nova. Como é que você começou a estudar? Assim, você foi pegando as coisas muito sozinha ou você chegou a fazer algum curso? Então, quando eu era criança, naturalmente, era esses conteúdos muito mais simples, né, de astrologia. Conforme eu fui ficando mais velha, eu comecei a procurar livros um pouco mais aprofundados do tema. E eu fiz curso de formação, né? Você tem um curso. Eu tenho um curso. Eu comecei a estudar, se eu não me engano, assim, de uma maneira mais formal, cara, lá em 2015, Muito tempo. 2014, não sei, numa escola que agora eu não tô lembrando o nome, mas é uma galera lá do Sul. E depois, em 2016, eu acho, eu comecei a estudar na escola da Cláudia Lisboa. E aí, enfim, aí foi se desenrolando. Depois eu fiz um monte de curso, passei a trabalhar com astrologia, então... E como que foi para ela se tornar uma profissão? Cara, então, na verdade, eu não tinha pretensão, né? Eu comecei... a minha primeira formação é publicidade, e eu sou uma publicitária muito infeliz com a publicidade, porque eu me decepcionei muito com o mercado de trabalho mesmo da área. E a astrologia começou por ser um tema que eu já gostava há muito tempo, começou como um hobby, um estudo. Eu gosto muito de estudar, de ler. Então foi uma coisa assim, para ter ali uma válvula de escape daqueles momentos, né, que eu estava vivendo, profissionais principalmente. E aí, lá em 2018, antes disso eu já estava estudando astrologia, eu já levava muito a astrologia para dentro da agência que eu trabalhava como forma de brincadeira com os meus amigos, fazia previsão, fazia o mapa da galera, mas aí eu pedi demissão, tive uma intuição, falei, agora é hora de pedir demissão, vai dar certo, se eu pedir não tinha nada, e só confiei assim em pedir demissão, e uma semana depois aconteceu de me procurarem, né, da equipe de uma profissional de astrologia, precisando de alguém de conteúdo, né, e aí, enfim, isso acabou acontecendo por conta de um texto que eu tinha escrito de astrologia. Viralizou e ela te achou. E que esse perfil do Instagram, na verdade, que eu tinha, foram os meus amigos da agência que fizeram pra mim de presente, não fui eu que fiz. E aí, nessa coisa de brincar, de falar, eles gostavam tanto das coisas que eu falava que eles criaram o perfil. Eu escrevia num quadrinho, assim, que tinha na nossa sala, as previsões do dia.
Ai, que legal! Era muito divertido. Assim, acabou virando a forma da equipe toda descontrair, lidar com aquilo. E aí eu ficava falando, ó, as tretas celestes de hoje são essas, não sei o quê. E aí eles criaram um perfil, me deram um perfil de presente, assim. E aí eu já tinha os textos escritos, comecei a postar. E aí foi um desses textos que chegou até ela. Uma das pessoas da equipe que trabalhava com ela já me conhecia, sabia quem eu era, porque eu já estava estudando formalmente astrologia nessa época. E aí, né, é isso. Um conhece o outro, que indica, e aí aconteceu. E uma semana depois eu pedi demissão. Eu estava, então, trabalhando com astrologia, mas nesse primeiro momento foi um trabalho muito mais focado em conteúdo. Então, era meio que uma coisa unindo a minha experiência dentro de comunicação social com a astrologia, né? E aí, para mim, foi um crescimento, assim, exponencial, porque, né, deixou de ser uma leitura que eu fazia no final do dia, cansada de um dia de trabalho, para ganhar para estudar astrologia, né? E trocar com uma astróloga com muita experiência todo dia. Então, a partir disso, né, eu acho que acelerou muito o meu aprendizado em astrologia, aprofundou muito. E depois de um tempo também ali, trabalhando com elas começaram a me incentivar muito a começar a atender. E aí eu comecei a atender e aí conciliando as duas coisas. O trabalho com conteúdo, com alguns produtos que a gente tinha de astrologia também, que eram mais voltados para cálculo astrológico, e os atendimentos. Maravilhoso. E aí, para quem está começando agora no mundinho da astrologia, como você explicaria a importância que é fazer um mapa astral? Cara, eu acho que o mapa astral, ele é uma das muitas ferramentas que existem, que eu acho que abre uma janela para quem a gente é, né? Então, eu acho que é uma ferramenta para você se conhecer melhor, para você se entender melhor nos momentos conforme eles vão acontecendo, para você entender melhor as situações, tanto os seus potenciais e desafios, quanto os potenciais e desafios das situações pelas quais você passa. E eu acho que dentro dessa ótica, é uma ferramenta que redefine a forma como a gente enxerga o outro, as coisas que nos acontecem e como navegar nisso tudo, assim. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo devia fazer um mapa astral mais de uma vez na vida, inclusive. E qual é a parte mais desafiadora de interpretar um mapa astral para você? Porque eu estou estudando astrologia, eu acho tudo agora no início muito difícil. Que tudo quer dizer muita coisa. E aí quando você entende uma parte, chega a parte de trânsito, e aí tem ângulo, e tem um negócio, e aí é muita interpretação. O que você acha que é mais difícil de interpretar no mapa astral? Eu acho que o mais difícil é você concatenar tudo numa coisa só. Porque é isso que você falou, são muitos aspectos, são muitos elementos que você tem que considerar ali na interpretação. E muitas vezes eles se contradizem, né? Às vezes a gente fica, pô, mas eu tenho um sol que é super organizado, mas aí eu tenho uma lua que é extremamente a lá caralho. E não sei Isso cai muito podia falar. Não, pode falar, super. Isso cai muito naquela coisa que às vezes as pessoas falam, mas no estereótipo, né? Que fala, mas eu não sou um virginiano que não sou organizado, alguma coisa assim. A gente fala, pô, tem que ver o mapa todo, porque às vezes tem mais coisinhas. Chega a ser chato esse papo do astrólogo, né? Mas é porque realmente tem que ver o mapa todo. E eu acho que o mais desafiador é você pegar essas várias pequenas frases, né? Então o Sol diz isso, a Lua diz aquilo. Mas tem um Mercúrio que adiciona isso daqui. Só que aí tem um Saturno que não combina muito com isso. E aí como é que... Eu acho que o desafiador é você... Como você traduz isso para a pessoa. Né? Exato. Eu gosto de fazer muito exercício de criar frases, assim, que juntem as coisas. E eu acho que é isso o mais difícil. E aí fica mais difícil ainda se a pessoa estiver imersa nos vários estereótipos que a astrologia possui, né? Porque aí, além de criar uma frase que resuma tudo aquilo, você ainda tem que destruir ou subverter uma certeza tudo que ela já acha que é, né? Exato. E existe algum posicionamento astrológico que as pessoas costumam interpretar mal? Que você olha assim e você fala, gente, não é bem assim que funciona. Ou que te deixa coçando, assim, com essa viralização da astrologia. Você fala, gente, não é assim. Cara, eu acho que o mais clichê pra falar é Mercúrio retrógrado. Que assim, cara, gente, por favor. Então ele vai voltar. Gente, Mercúrio nem sabe que a gente existe. Mercúrio
assim, ele tá lá de boinhas, sabe? E porque eu acho que realmente essa viralização do tema, cara, transformou Mercúrio num negócio que, Que as pessoas têm medo, né? Eu acho que alguns astrólogos usam disso pra viralizar também, né? Tipo, ai, atenção, sim. vou falar sobre isso nos próximos stories, Mercúrio vai estar retrógrado, tomem cuidado. Não, eu não E aí já aguento. causa um pânico. Agora no TikTok tem sempre vídeo de astrólogo que começa. Se você tá vendo esse vídeo, É porque é pra você. você tem sorte. Você tem sorte. E aí a pessoa fala um negócio de escala alfabética, tipo assim. Inclusive porque não dá pra você falar nada categórico assim pra alguém se você não tá vendo o mapa da pessoa. Então, que às vezes, dependendo das coisas, nem te afeta, né? Exato. Mas assim, eu acho que Mercúrio retrógrado, e eu acho que tem alguns signos, eu falo muito isso em atendimento, tem alguns signos que eu tenho dó, assim, que a galera já chega muito armada, tipo, ai, porque as pessoas chegam em consulta, às vezes quase pedindo desculpas por ser virginiana. Não, mas é um signo maravilhoso, tipo, tem um monte de coisa super legal, e a pessoa já é tipo assim, ai, Desculpa ser desculpe ser assim, sabe? Então eu acho que tem muitos estereótipos com virgem, com escorpião, com aquário. A galera já chega triste, assim, deprê. E eu lembro que você me falou um dia que você não trabalha com conceito ruim, né? não gosto. É claro, eu acho que é o seguinte, todo mundo tem coisas fluidas e coisas desafiadoras. Então não é tipo, ai, tudo mil maravilhas, ai, seu potencial. Também não é assim, mas, pô, dizer que é ruim, sabe? Não sei, realmente, tem uns posicionamentos que... parece que é uma coisa de nascença, né? Você fala, olha, isso aqui que tá no seu registro das estrelas na hora que você nasceu é ruim. Tipo... Traz um peso também. E meio tipo assim, desiste. Né? Você tem uma Vênus que tá cagada, tipo, e desiste. O amor não é pra você nessa vida, tipo... E tem gente que é assim, muito alarmista, né? Sim. E eu acho que essa popularização da astrologia, eu acho que ela tá contribuindo muito pra isso, sabe? Eu vejo também muita gente ainda sobre isso, né? Sobre esses conceitos, assim. Quando a pessoa tem uma Vênus que ela não considera tão bacana, a pessoa já chega deprê. Ai, não, porque eu já li sobre a minha Vênus, eu sei que é difícil mesmo. E, tipo assim, cara, calma, respira, vamos falar sobre essa Vênus, sabe? Mas sempre vai ter Vênus no seu mapa, então o amor existe pra você em algum lugar e de alguma forma. Talvez seja diferente de como ele existe pra mim, mas fato é que ele sempre vai existir pra gente, sabe? Sim. E como você enxerga a influência da astrologia no dia a dia das pessoas? Você já conseguiu, depois que você começou a estudar, assim, você começou a reparar, assim, algumas coisinhas? Cara, eu acho a influência, assim, absurda. Eu acho que meio que tira um véu, né? A gente vira até um pouco chata, de tipo, a pessoa tá falando, você fala, você é assim por causa disso, um pouquinho disso. Cara, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho que também me ajudou muito a entender a astrologia, que eu acho que até a gente já falou sobre isso, é começar pelos trânsitos da Lua. Então, tipo assim, cara, todo dia, olha o caminho que a Lua vai fazer. Isso explica tanta coisa na gente e no outro, que é assim, é isso que você falou, tipo, abre-se uma cortina, tipo, caraca, é isso, porque a Lua são os nossos humores, né? Então, tipo, você de repente amanhece com um posicionamento desafiador da Lua e você tá super estressada, no final do dia a Lua já tá num outro posicionamento maravilhoso e essa, né, mudou totalmente a vibe do teu dia. Então, eu acho que a Lua é uma forma, é um exercício, tanto para quem só gosta de astrologia, quanto para quem quer começar a estudar astrologia. É um exercício para você ir percebendo essa influência nas... E aí vendo se é verdade mesmo, se é tudo mentira, o que a gente tá falando. Não, ainda não tem dia de lua cheia, gente, não tem como, vai perceber. E você acha que a astrologia, ela possui algo espiritual ou ela é mais prática para você? Ou é os dois? Ela é tão prática no dia a dia como também, às vezes, você tem um quê de espiritual? Então, eu acho que, na verdade, eu acho que é uma escolha. Você querer ver, não só a astrologia, mas é uma escolha querer enxergar a vida de uma maneira mais espiritual ou de uma maneira mais prática. Então, eu acho que se a sua escolha for usar a astrologia de uma maneira mais prática, você tem sim muito a se beneficiar dela.
Porque esses pequenos trânsitos, cara, dá muito insight do que fazer, quando fazer, como fazer. Você pesca janelas de oportunidade para tomar determinadas ações, enfim. Mas, na minha opinião, as coisas, não só a astrologia, mas todas as coisas ficam muito mais bonitas quando a gente coloca Viés espiritual. uma pitadinha de energia, assim, quando a gente... Que às vezes não precisa nem ser religião, né? Mas eu acho que... Espiritualidade mesmo. Exato, eu acho que fica mais legal, sabe? Sim. Já teve alguma leitura de mapa astral que foi marcante pra você? Que você saiu, assim, depois da consulta e você falou, caraca, isso aqui foi... Que eu fiz. O que você fez como astróloga? Cara, eu acho que tiveram algumas leituras, mais assim, no começo, que foram muito marcantes e muito importantes para minha autoestima como profissional. Você falar um negócio e ser assim. Porque é isso que a gente falou. Um mesmo símbolo, ele pode traduzir muitas coisas. Então, na verdade, quando a gente está em consulta, o exercício que a gente faz em conjunto é tentar pensar que situações o teu contexto pessoal junto com aquele trânsito poderiam, mas é legal quando você percebe que você foi assim certeiro, sabe? Conseguiu ajudar a tirar um véu, desvendar uma coisa pra pessoa. Sim. Quais são os mitos mais comuns que as pessoas têm sobre a astrologia e como você costuma desmistificar na hora que você vai conversar e fazer os atendimentos? Eu acho que os mitos mais comuns são os estereótipos negativos sobre os signos. E aí eu acho que o meu exercício também em consulta eu sempre tento trazer a história por trás daquele signo, a mitologia por trás daquilo ali, para mostrar o lado de aprendizado que todos eles têm. E acho que um outro mito também, além de Mercúrio retrógrado, claro, é inferno astral, né? Ah, sim. Que explica pra gente. Existe. Vai, fala. Assim, não existe nenhuma justificativa, nenhum cálculo, nenhuma evidência de que exista inferno astral. O que a gente talvez poderia dizer, assim, forçando um pouquinho a panturrilha, é que, né, pensa na trajetória do Sol, né? Ele anda 1 grau por dia, então, ao final dos 365 dias, ele fez ali aquela, né, ele completou a mandala zodiacal, então ele volta para o mesmo ponto onde ele estava quando você nasceu, e é o seu aniversário, né? E esse cálculo não é exato, porque é movimento astronômico, tem ano bissexto, patati patatá. Então, o que a gente poderia dizer é que 1 mês antes dele chegar no ponto do seu nascimento, seria como se o Sol estivesse numa fase minguante, fazendo uma comparação com a Lua, seria como se ele estivesse numa fase minguante antes de chegar no ponto do nascimento e iniciar um novo ciclo. Mas assim, isso é uma forçaçãozinha de barra. E eu acho que, na verdade, a justificativa é muito mais social, psicológica do que astrológica. É tipo, o seu ciclo está terminando. É inevitável que você olhe para sua vida e pense, poxa, eu acho que é porque a gente começa a ficar mais reflexivo também no aniversário, né? Ou perto do aniversário. Sim. E aí pode... tipo, pô, 1 ano atrás eu prometi que eu ia fazer exercício todo dia, tipo, pô, eu não fiz. Sim. Aí a gente vai ficando borocochô. Achei que eu teria conseguido, não sei o que, e eu não consegui. Mas é isso, do ponto de vista E o retorno de Saturno? Aí esse existe. Esse a gente tava... É um pouquinho difícil, assim. Não, o retorno de Saturno é mais ou menos a mesma lógica, assim, né? Se o Sol demora 1 ano para fazer a volta, Saturno, que é né? O Sol, no caso, não é um planeta, é um astro, mas na astrologia a gente fala como se fosse um planeta só para facilitar. Então, Saturno, pelo movimento dele, ele demora cerca de 28 anos para fazer essa volta completa e voltar para o ponto de partida dele. 28, 30 anos, né? É a famosa crise dos 30, ela tem uma explicação astrológica. E quando ele volta para esse lugar, né? Na verdade, Saturno, a cada 7 anos, ele já dá uma incomodada, dá um tipo assim, opa, o que eu tô fazendo? Hora de amadurecer. Mas quando ele volta, é meio que essa grande crise de e aí? O que eu fiz até agora? E aí, se você tiver feito as coisas que você queria, se você tiver alinhado com
com os teus objetivos, com o teu propósito, show. De repente, a sua crise dos 30 vai ser mais... Às vezes você pode até ficar meio grata, né? Tipo, pô, eu consegui fazer umas Caraca, paradas. exato. Tipo, olha quanta coisa eu já fiz, tipo... Mas se não, vai bater. Normalmente... E às vezes pode nem ser ruim, assim, mas às vezes só você vê também que algumas coisas que você faz não faz mais sentido também. Sim. Às vezes é mudança. Eu gosto de encarar o retorno de Saturno, esse ano de crise, como uma grande oportunidade de você realinhar as coisas. Porque pensa, outra como essa só vai ter 28 anos depois, quando você tiver 56 anos. Então, tipo assim, cara, 28, 30 anos é realmente uma... Beleza, pode ser que você entre em crise, porque também quem é a gente, quem somos nós antes dos 30? Tipo, a gente é muito imaturo, a gente é muito... Então é aquele momento que a maturidade te chama, te obriga a olhar para as coisas, e isso pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de cada um. Mas, em última instância, é uma puta oportunidade de, tipo, cara, não era bem isso que eu queria. Então, tipo, astrologicamente falando, é um momento de você sentar e planilhar a tua vida, bem Saturnão mesmo. Tipo assim, não, isso aqui deu certo, check, isso aqui não deu. O que eu posso fazer? Um papo até meio coach, tipo, quais os passos que eu tenho que ter pra... Mas eu acho que é esse momento de clareza. É porque às vezes a gente precisa deixar as coisas um pouco mais palpáveis pra gente poder se mexer, né? E ele chama pra isso. Ele cobra, né? E eu acho que é daí que vem o desconforto. Ninguém quer ser cobrado. Mas... Tá vendo? Porque o maior público do meu podcast é quase 30. 30 a mais, gente. 30. Fiquem atentos a Saturno. O que você diria pra alguém que é cético em astrologia? Eu diria que você é um chato. Não, Mas assim, eu acho que é meio que isso. Tipo assim, cara, você tem todo o direito de não perceber. Só não enche o nosso saco, o quanto isso afeta a gente, as relações, o mundo. E eu acho que assim, sinto muito por você, porque você tá perdendo uma super ferramenta, sabe? Que é legal, que divertido. Sim, exatamente. E que ainda que você não queira olhar com esse olhar espiritualizado que a gente tá falando, no ruim, vai te dar uma diquinha ali do melhor dia pra pedir um aumento pro teu chefe, do melhor dia pra pedir uma demissão, pra abrir um negócio, pra assinar um contrato, pra se mudar, fazer uma viagem. Pra casar, pra tudo. Exato. Então... E que conselho você daria pra alguém que quer explorar a astrologia de forma profunda, assim, não ficar superficial? Bom, como eu falei, eu começaria com a nossa amiga Lua, estudando os trânsitos lunares, porque eu acho que realmente abre sabe, um entendimento, assim, maior. E eu acho que, na minha opinião, tá preparado para ler muito. Não vai conseguir se livrar de matemática, pessoas de humanas como eu, não tem como, porque você precisa entender um pouco dos cálculos. E eu acho que aí cada um tem o seu formato. A gente gosta de curso, tem gente que gosta... Aí eu acho que é de cada um. Mas criar repertório. Criar repertório, porque essas frases que a gente fica tentando criar para traduzir esses símbolos para as pessoas precisam de repertório. Então, quanto mais repertório... Que a pessoa que lê o mapa astral tem muito dela também, né? De como ela enxerga as coisas, de como ela vai cuidar dessa pessoa na hora de falar sobre algum trato, sobre alguma coisa. Eu digo muito assim, e é por isso que eu defendo que é super válido fazer o mapa natal várias vezes ao longo da vida. Eu acho que todo encontro é um encontro entre dois mapas, né? Então, o meu mapa natal é um registro de um momento no tempo. E, tipo, agora, o meu momento no tempo está encontrando com o seu momento no tempo. E isso ressoa de uma maneira muito específica. E aí, se você parar para pensar que o meu momento no tempo ainda está em relação com o agora, e o seu também em relação com o agora, já são, tipo, 3 mapas juntos, assim. Então, quem eu sou agora tá ressoando com quem é você agora. Quem você é agora tá lendo isso de um jeito agora, né? Então, daqui a um ano, cara... vai dar outros insights também. E é muito engraçado. Em consulta, às vezes eu tenho alguns clientes que estão comigo há muitos anos já. E para fazer mapa de previsão, mas no mapa de previsão, o mapa natal é sempre o nosso referencial, né? Então, como você lida com essa previsão? E aí, às vezes, eu tô fazendo a leitura e eu falo alguma coisa do mapa natal e aí a pessoa fala assim, cara, você nunca falou isso do meu mapa natal. E pra mim isso faz todo sentido, porque eu já sou outra pessoa lendo aquele mapa natal. Então,
os repertórios também vão se ampliando, a gente vai mudando, a gente vai ressoando de formas diferentes. Então, explica pra gente como funciona a Revolução Solar, para quem tem curiosidade de fazer também, para além do mapa natal. A Revolução Solar é um mapa de aniversário, né? Então, tem a ver com esse trânsito que a gente falou do Sol. Então, ao longo de um ano, ele faz a volta na mandala zodiacal inteira e ele volta para aquele lugar onde ele estava quando você nasceu. E aí, o mapa de revolução, se o mapa natal é uma representação gráfica do céu no momento que você nasceu, a Revolução Solar é uma representação gráfica do momento em que o Sol voltou para onde ele estava quando você nasceu. Então, a gente vê que céu a gente tem o céu que te viu nascer, que é o mapa natal, e o céu que te viu fazer aniversário. Então, e aí a gente, esse mapa de Revolução Solar, ele funciona quase como, na minha opinião, um resumão daquele ano astrológico. E aí a ideia também é entender como é que essa pessoa, mapa natal, interage com esse ano, Revolução Solar. Onde eu gosto de dizer também, onde que a Revolução Solar está te cutucando esse ano, sabe? E aí isso traz pra gente uma ideia de quais são as oportunidades, os desafios daquele ano astrológico, que o ano astrológico seria de um aniversário até o seu próximo aniversário. Maravilhosa. E aí, isso aqui é uma pergunta que eu também sempre fico pensando, porque no mundo das cartinhas também, às vezes eu paro para pensar sobre isso. Quais são as suas expectativas, assim, o que você pensa sobre o futuro da astrologia com esse aumento do interesse dela nas redes sociais, as coisas viralizando, as coisas virando estereótipo e uma galera cagando regra? Eu oscilo entre a visão otimista e a visão pessimista. A visão pessimista é esse monte de gente bostejando, falando um monte de abobrinha. E a visão otimista... de novo, desculpa. E a visão otimista eu acho que uma esperança de que as pessoas olhem para isso como um recurso, como eu falei, independente de qual é o teu viés de olhar para a astrologia, mas você respeitar ela como uma ferramenta de evolução, de desenvolvimento. E eu acho que tem um pouco de ego, né, por trás dessa galera de, tipo assim, eu tô detendo conhecimento e eu preciso te falar coisas que você não sabe, te comunicar trânsito, coisas que você não sabe para você estar preparado. Eu acho que isso vai... E eu acho que até a própria forma como você comunica uma coisa meio... Tem que ser meio assim. Isso que eu falei. Ranço mesmo, né, cara? Sim, dá muito ranço. Tipo, não ajuda também. Não ajuda. Eu acho que... E eu espero também que, né, conforme as coisas vão ganhando mais espaço, eu acho que também tirar os preconceitos, mas também ir filtrando um pouco mais. Com o tempo, a galera entendendo que é muito menos mãe de Ná e muito mais só uma simbologia, um diálogo com símbolos que a gente pode usar. Que pode te fazer perceber coisas que você não tinha percebido sobre você, sobre sua vida. Exato. Sem determinismo, coisas assim. Que eu acho que tem muita gente que não gosta por conta disso, né? Porque parece que enjaula as pessoas, né? Ah, você é de virgem, então você é assim. Você é sagitário, então você é assim. Sim. Só que não é isso, né? Enquanto deveria ser o contrário, né? Deveria ser, tipo, olha a quantidade de ferramentas que você tem pra usar. Como é que você vai usar isso? Tipo, é justamente o oposto. Tem tudo isso aqui. Tipo, o que você vai fazer com isso, sabe? E eu acho isso muito mais libertador e muito mais legal do que você desaguar as pessoas. Você é preguiçoso, você é nervoso, você é organizado demais. Tipo, que saco, sabe? Tipo... E fala pra gente como é que vai ser astrologicamente 2025. O que tem? Tá. O que você pode dar de spoiler? O que é interessante pra gente saber? Bom, assim, primeiro é importante dizer que na astrologia a gente trabalha com outro calendário, né? Então, o ano novo para nós é quando o Sol inicia a sua jornada pela mandala zodiacal, entrando em Áries. Isso acontece em março. Esse ano, isso vai acontecer no dia 20 de março, mais especificamente às 6 e pouca da manhã, se eu não me engano. Então, embora a gente possa olhar o dia 1º de janeiro e tal, na minha opinião faz mais sentido olhar a partir do dia 20 de março, que é o início do ano novo astrológico. Em 2025, 2026, a gente vai ter uma mudança muito importante
dos planetas que a gente chama geracionais ou transpessoais. Então, a Tecla sabe o que são os planetas geracionais, né? A gente tem astros no mapa que eles falam muito da gente individualmente e das nossas relações. E a gente tem outros astros que demoram muito tempo para passar, que são os geracionais seriam Urano, Netuno e Plutão, e eles, como o nome já diz, eles marcam gerações. Então, toda uma geração de pessoas nasceu com Plutão no mesmo lugar, com Netuno no mesmo lugar, com Urano no mesmo lugar. E isso fala também daquilo que a nossa geração veio entregar. Então, tem vários estudos de astrologia mundial incríveis, tipo o feminismo, o que essa galera que nasceu na época que o feminismo emergiu, o que essa galera tinha em comum no mapa? Eram os geracionais, enfim. Então, esse ano e no próximo, a gente vai ter esses planetas e também Saturno, que já não é geracional, mas que também tem um papel importante, migrando de uma energia para outra. Então, Urano, ele nesse momento está em Touro, nos momentos finais dele em Touro, em 2025 ele passa para Gêmeos, tem uma retrogradação, volta para Touro, e aí em 2026 embarca de vez em Gêmeos. O mesmo acontece com Netuno, que agora está em Peixes e vai para Áries. E o mesmo acontece com Plutão, que na verdade já fez essa transição em 2024 para Aquário. Então, em termos geracionais, em termos coletivos, a gente vê uma mudança, assim, muito grande. O que eu acho que a gente pode falar, pensar coletivamente, tecnologia forte como nunca, sim, mais ainda do que a gente já... Então, a entrada de Urano em Gêmeos, a gente pode estar falando aí muito de mudanças nos paradigmas de estudo, de aprendizado. Entendo eu também como, não sei como a inteligência artificial vai interferir nisso tudo. Acho que a gente tem uma aceleração cada vez maior desses meios de comunicação e acredito que por esses e outros fatores, a pauta da saúde mental ela vai só... Que é isso? É muita aceleração, né? Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, são signos do elemento ar. E aí Urano e Plutão trazendo transformações a níveis diferentes entre si, mas profundas transformações. Então, eu acho que a nível coletivo a gente pode esperar muito disso. E aí, pensando em... Vou usar minha colinha, porque os outros eu não lembro. Esses eu já tô mais... Eu anotei, assim, algumas coisas só para eu lembrar, né? No ano novo astrológico, a gente tem o Sol em Áries, óbvio, é o ano novo. A gente tem Mercúrio e Vênus retrógrados, vão estar em Áries também. E... essa potência em Áries, o que vai ser e tal. Eu acho muito interessante a gente pontuar que quando a gente pensa em Áries, a gente pensa na força do guerreiro, na potência das coisas. Mas eu entendo que a gente vai estar coletivamente passando por um aprendizado de que, no sentido de que a verdadeira força, a verdadeira potência, ela está no afeto, ela está no cuidado, ela está no... E aí, por que eu tô falando isso, né? Se essa galera toda vai estar em Áries, a gente tem que olhar para Marte, que é quem rege Áries. E Marte vai estar em Câncer. Então, é uma outra forma de entender o que é força, de entender o que é coragem, de entender o que é potência, sabe? Então, eu acho que, claro, depende do mapa de cada um, como é que isso vai interagir. Aí, individualmente já é um outro papo, mas eu acho que coletivamente a gente está num momento de valorizar outras coisas, de reconhecer a nossa força de uma outra forma. E eu, particularmente, acho isso super positivo, assim. Aí, se Marte está em Câncer, a gente tem que olhar para a Lua. Onde é que a Lua vai estar? A Lua vai estar em Sagitário, em oposição a Júpiter em Gêmeos. Então, a partir disso, penso muito também em novos paradigmas relacionais, de relacionamento, como que as parcerias vão se dar. Entendo o diálogo, tanto individualmente quanto coletivamente, como um caminho inevitável para esse ano também, da gente entender que dialogar não é necessariamente chegar num ponto de concordância, mas pura e simplesmente desenvolver a capacidade de dialogar. Então, acho que são alguns dos temas, assim, que eu pensaria. A gente também anotei aqui, porque eu sei, falei mal de Mercúrio retrógrado, todo mundo quer saber. Então, a gente vai ter 3 períodos de Mercúrio retrógrado nesse ano. De março, 15 de março a 7 de abril, 18 de julho a 11 de agosto e 9 a 29 de novembro. E também vamos ter 4 eclipses ao longo do ano, já migrando para um novo eixo também.
Então, os eclipses, eles estão saindo do eixo Áries-Libra. Ainda vai ter um em Áries durante o ano, mas eles estão saindo desse eixo e indo para o eixo Virgem-Peixes, que também acho que mexe muito com a nossa espiritualidade, com a sacralidade da nossa rotina, como que a gente se organiza para que sejamos produtivos em todos os níveis. E aí nisso entra muito, acho que a consciência humanitária também, são valores de aquário, são valores de peixes. Então, Entendi. Explica pra gente o que que é o eclipse também, porque eu acho que eclipse, às vezes, a galera fica com um pouco de medo também, né? E tem gente que dá uma alarmada e tal. eu acho que sim, o eclipse, ele dava medo na antiguidade, porque, né, imagina, você Você não sabia o que que você era, né? olha pro céu e, tipo, de repente o sol Aham. sumiu. Tipo, é realmente bizarro, né, pensar dessa perspectiva. Mas hoje, os eclipses, de fato, a gente trata eles como catalisadores de mudança. Então, os eclipses são eventos astrológicos, né, em que pode ser um eclipse lunar, pode ser um eclipse solar, o que significa basicamente que um luminar, Sol ou Lua, está entrando na trajetória do outro e causa essa impressão para a gente aqui da perspectiva da Terra. Mas astrologicamente falando, eles trazem um momento de transformação, de reflexão, de mudança, né? Eles sempre acontecem ou na lua nova ou na lua cheia, então sempre tem essa energia de auge, de expansão emocional ou de retração, de observação para se preparar para um novo ciclo. E aí, dependendo do mapa de cada um também, eles podem te afetar mais ou menos e de maneiras distintas. Não sei se Não, ficou entendi, perfeito. Ai, gente, eu amei, obrigada. E vocês amaram aí? Ai, eu falo muito, gente, Eu desculpa. amei. Deixe seu arroba aí para as pessoas. @Tretas Celestes. Treta Celeste, segue lá. Mandem dúvidas, mandem perguntas. E eu, gente, tô enchendo o saco dela pra ela fazer um podcast também, pra ela alimentar as redes sociais dela, porque ela é babadeira. E ela é muito cuidadosa na hora de ver. Eu tento. Vamos ver se esse projeto vai em 2025. Vai. Com essa energia Vai. toda aí, se Deus quiser. Obrigada, eu amei. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau.